Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Salmo Cristão 7. Hoje vamos mergulhar em uma das cenas mais marcantes e emocionantes de todo o Evangelho, o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Uma história que revela a profundidade da graça divina e o poder do perdão que vem de Deus. Imagine o cenário: Jerusalém, o templo cheio de pessoas ouvindo os ensinamentos de Jesus. De repente, os escribas e fariseus interrompem tudo, arrastando uma mulher diante dele. Ela tremia, coberta de vergonha. Foi pega em adultério e, pela lei de Moisés, deveria ser apedrejada. Eles não estavam apenas condenando aquela mulher, mas tentando armar uma armadilha para Jesus. Se ele a perdoasse, estaria desobedecendo a lei. Se a condenasse, perderia sua mensagem de amor e misericórdia. Jesus, com calma divina, se inclina e começa a escrever na terra. O barulho da multidão cessa. Todos observam, confusos. O que ele estaria escrevendo? A Bíblia não revela, e talvez justamente para que cada um de nós imagine o que ele poderia estar dizendo à nossa consciência. Alguns estudiosos acreditam que Jesus escrevia os pecados daqueles homens. Outros, que escrevia as palavras da lei que condenavam o pecado. Mas o importante é o gesto. Jesus não responde com pressa. Ele faz silêncio diante da acusação. E quando se levanta, fala com autoridade celestial. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Essas palavras ecoam como um trovão na alma humana. Um a um, do mais velho ao mais jovem, os acusadores começam a soltar as pedras e se afastar. O som das pedras caindo no chão representa mais do que desistência. É o som do orgulho sendo quebrado, da hipocrisia sendo desmascarada. Jesus então se volta para a mulher. Ela ainda está no chão, envergonhada, mas agora há silêncio. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Então ele declara uma das frases mais lindas e libertadoras de toda a Bíblia: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a essência da graça. Jesus não nega o pecado, mas oferece redenção. Ele não finge que não aconteceu, mas mostra que há um caminho de recomeço. O mundo queria morte. Jesus ofereceu vida. Aquela mulher, antes marcada pela culpa, agora carregava o selo da misericórdia. E o mais bonito é que essa história não é apenas sobre ela, é sobre todos nós. Porque quantas vezes já estivemos no lugar dela? Quantas vezes erramos, fomos julgados, condenados, ou até nós mesmos nos sentimos indignos do perdão de Deus? Mas Jesus continua o mesmo. Ele ainda se inclina diante dos nossos erros e escreve uma nova história. A graça que salvou aquela mulher está disponível para mim e para você. A diferença entre a lei e a graça é simples, mas profunda. A lei mostra o que merecemos. A graça nos entrega o que não merecemos, o perdão. E quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele não está apenas nos dando uma ordem, mas um convite. Viva uma nova vida, sem as correntes do passado, livre da culpa e da vergonha. Essa passagem também nos ensina sobre o coração de Cristo diante da hipocrisia. Os fariseus queriam usar a lei para condenar, mas Jesus usa a verdade para libertar. A lei sem amor é apenas pedra na mão. A verdade sem graça é apenas condenação. Cristo veio para nos mostrar o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Ele não passa a mão sobre o pecado, mas também não destrói o pecador. Ele restaura, transforma e renova. E essa é a diferença entre religião e relacionamento com Deus. Muitos de nós carregamos pedras invisíveis, críticas, julgamentos, rancores, mas o Evangelho nos chama a soltá-las. Antes de apontar o erro do outro, Jesus nos convida a olhar para dentro, para o nosso próprio coração. Será que temos sido mais como os fariseus, prontos a acusar, ou como Cristo, prontos a perdoar?
O verdadeiro cristão é aquele que entende que foi perdoado e por isso escolhe perdoar. A graça não é uma desculpa para o pecado, mas a força para vencê-lo. Essa história nos lembra que ninguém está fora do alcance da misericórdia divina. Não importa o tamanho da sua queda, Jesus sempre oferece a mão do recomeço. A mulher adúltera saiu daquela cena transformada, não porque foi julgada, mas porque foi amada. E é esse amor que nos muda. Ele não exige perfeição antes de aceitar. Ele nos aceita para nos aperfeiçoar. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você se sente como aquela mulher, cansado, arrependido, com o peso da culpa, saiba que Jesus te vê com olhos de compaixão. Ele não está pronto para lançar pedras, mas para te levantar. E se você, talvez, tem sido como os acusadores, é tempo de soltar as pedras e deixar a graça agir. Jesus e a mulher adúltera é uma história sobre todos nós, sobre a queda e o perdão, sobre a culpa e a graça, sobre a justiça e o amor. Porque no final o que Cristo mais deseja não é apontar o erro, mas nos conduzir à libertação. Se essa mensagem falou com o seu coração, inscreva-se no canal Salmo Cristão 7, curta este vídeo e deixe nos comentários: Senhor, ensina-me a viver a tua graça. Que Deus te abençoe e te conceda uma nova chance, assim como concedeu àquela mulher, uma chance de recomeçar em paz, em amor e em fé.